Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem, mais um podcast Movendo-se começando. E o nosso convidado de hoje é um cara que fez uma carreira em uma das maiores empresas de educação do mundo, uma carreira executiva, uma carreira super legal. Ele vai contar um pouquinho pra gente aqui sobre a sua trajetória, vai trazer fatos marcantes nessa carreira dele. Vamos falar um pouco sobre estresse no trabalho, síndrome de burnout, período sabático, vamos bater uma bola sobre soft skills, mentoria de carreira e muito mais. Um papo muito agradável, com muitos insights e muitas reflexões aí para todo mundo que tá ouvindo. Então aumenta aí o volume e aproveita. Eu trouxe um convidado aqui muito especial, Eberson Terra. Eberson, super obrigado, irmão, pela participação, pelo convite, aceitou de primeira. Eu gosto de gente assim, quando a gente fala vamos embora, né? Não tem dúvida. Então, obrigado, cara, pela tua disponibilidade, pela tua agenda e queria que você contasse um pouquinho da tua história aqui pra gente e vai ser um prazer. Legal, cara. Um privilégio enorme, assim, obrigado pelo convite também, falar, né, esse bate-papo aqui nosso. E quem sabe eu possa contribuir, né, com o seu público, contar algumas histórias bacanas aí do mundo corporativo e falar um pouquinho da minha experiência, né? Com certeza. Conta então pra gente aí, quem é o Eberson? Bom, cara, o Eberson é um ex-executivo de uma mega empresa que sempre está em busca aí do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E hoje eu estou utilizando essa vivência, né, de busca do equilíbrio, ajudando outros profissionais, né, que estão passando por esses mesmos desafios, né, nas suas carreiras, que estão visando a ascensão profissional dentro das suas empresas, enfim, estão buscando empreender e que às vezes se veem naquele momento crucial de, cara, será que eu estou me dedicando na medida correta no meu trabalho, mas também sem esquecer minha vida pessoal, sem esquecer a família? Então eu tô hoje nesse desafio aí de ajudar as pessoas, os profissionais, na busca desse equilíbrio. Agora, quando a gente se coloca à disposição para ajudar o outro, né, para contribuir de alguma forma com a trajetória de alguém, a gente normalmente já passou por alguns bocados, né, Eberson? Conta um pouco pra gente, cara, de forma resumida aí, como é que foi a tua trajetória, pelos desafios que você passou? Legal, vamos lá. Minha formação é em TI, mas eu atuei muito pouco na área de tecnologia, diretamente na área de tecnologia. E no começo da minha carreira, eu acho que é até bacana, porque hoje a gente fala bastante e ouve muita gente falar sobre será que eu deveria ser um profissional generalista ou mais especializado em alguma área, em algum tema? E eu me formei na área de TI e logo na sequência eu tirei uma certificação profissional, que é a PMP do PMI, de gestão de projetos. Sim. E essa certificação, assim, abriu um leque muito grande de oportunidades. E eu fui convidado por uma empresa que a princípio era pequena, lá em 2005. Era uma pequena empresa de educação em Cuiabá, Mato Grosso. E que eu fiquei nessa empresa durante muitos anos e eu pude acompanhar uma evolução gigantesca que essa empresa teve, que é a Croton Educacional. Então eu entrei na empresa. Hoje é uma gigante, né? Exato, cara. É a maior do mundo, assim, em alguns quesitos, né? Uma empresa de capital aberto. Tem o maior número de alunos, acaba hoje entre ensino fundamental e ensino superior, deve ter ainda o maior número de alunos do mundo. Né? Às vezes perde ali um mês, outro mês ganha em relação a uma grande empresa da China, mas é difícil, né? Comparar com uma empresa chinesa. A quantidade, exato. Quantidade de pessoas não se compara. Exato. Né? Mas, assim, voltando ao começo da minha carreira, eu tirei a certificação e fui convidado, então, para essa pequena empresa na época que estava se profissionalizando a montar um escritório de projetos. E o bacana é que essa empresa, na verdade, ela foi adquirida pelos donos da Croton. Então, eu tenho uma experiência de ter feito parte de um time adquirido e que depois tomou, na verdade, controle da empresa compradora. Né? É muito louco, é uma experiência diferente que a gente não costuma ver no mercado. Né? Então,
É verdade. Né? São raros os momentos, né, em que o processo de aquisição, o que acaba prevalecendo é a cultura do comprado, né? Exatamente. Isso realmente é raro. Eu conheço algumas poucas histórias, mas é raro realmente. Exato. E assim, eu fiquei, depois da aquisição da Croton, dessa pequena empresa, que aconteceu de 2009 para 2010, eu continuei na empresa, virei diretor da empresa e continuei lá durante 12 anos. E aí no ano passado eu decidi sair, tirar um período sabático, e durante esse período sabático veio então a ideia de contribuir de uma forma mais direta com o crescimento profissional. Eu tinha a oportunidade lá, como eu trabalhava com muita gente, eu tinha a oportunidade, mas era difícil olhar, né, no olho de uma pessoa e acompanhar ela de perto, essa evolução. Então foi algo que me chamou a atenção, eu vi a necessidade em mim em trabalhar diretamente com uma pessoa, né? Auxiliar aquela pessoa no crescimento profissional dela, mesmo que eu tivesse um time muito grande na época da Croton, era muito difícil, porque era um trabalho gigantesco, uma equipe muito grande, eu não conseguia me dedicar 100% a todos os profissionais, né, que estavam ligados à minha diretoria. Você chegou a comentar comigo que você teve, numa época em que você ficou bem ligado na operação, você teve cerca de 3.000 funcionários abaixo de você, né? Isso, diretamente 500 funcionários, porque assim, a minha área funcionava como um centro de serviços compartilhados. Então, eu tinha diretamente na minha diretoria 500 funcionários e 2.500 funcionários espalhados nas unidades de negócio. Então, como a empresa teve uma estratégia muito agressiva de aquisições, né? A gente foi comprando, adquirindo empresas dentro do território brasileiro, e a gente, durante as integrações, os times das pontas, que eram os times de secretaria, né? Vamos pensar uma escola, uma universidade, tem o time de secretaria. Esses times de secretaria indiretamente respondiam para mim também. Então, somando indiretos e diretos, dava mais ou menos 3.000 colaboradores. Bom, então você teve esse volume todo de pessoas se reportando para você e sentia falta de conseguir dedicar um pouco mais o teu tempo para o desenvolvimento mais individualizado. Exato, exatamente. E como é que isso aconteceu, Emerson? Então, eu acho que quando a gente está numa grande empresa, assim, os desafios são muito bacanas. A Croton é uma empresa... Aliás, qualquer empresa de educação ou saúde, para mim, tem uma missão super bacana, porque realmente muda a vida das pessoas. A educação muda a vida das pessoas, né? Assim como um hospital, né, que ajuda a salvar vidas, a educação também promove a transformação na vida das pessoas. Só que com uma operação muito grande, né, a gente acaba ficando muito ligado a estratégia ou problemas operacionais ou projetos para colocar novos produtos no ar. Então, eu tinha uma certa distância do meu time, até dos mais diretos que eu tinha 6 gerentes diretos ligados a mim, dentro desse grande time aí de quase 3.000 pessoas, mas era difícil eu ter o nível de dedicação que eu gostaria de ter nesse processo mais individual, né, das pessoas, no desenvolvimento dessas pessoas, na carreira dessas pessoas. Então, assim, ou eu cuidava da grande operação que eu tinha na mão, ou eu cuidava exclusivamente da carreira dos meus diretos. E aí eu acho que nesse momento de período sabático eu descobri na verdade uma nova maneira de me comunicar, de agregar na vida das pessoas de uma forma mais direta, né? Então eu tinha um desafio enorme dentro da Croton de dar diretrizes, enfim, de construir junto com o time projetos, mas eu não tinha o tempo necessário para ter uma conversa franca e em analisar mais profundamente a história e a carreira daquela pessoa, pensar no futuro dela, que às vezes não era nem dentro da própria Croton, ela gostaria de alçar outros voos, né? E ali eu estava focado em resolver os problemas da operação, né?
E essa é uma conversa difícil, né? Quando você tem um momento para conversar com alguém do teu time e que geralmente envolve uma discussão de carreira que extrapola aquela empresa, é um momento sensível, né? Porque ali você está conversando com o indivíduo, não com o teu interesse gestor na maior contribuição ou performance dele dentro do teu time. Você está conversando com esse indivíduo para ir além disso, né? Para prepará-lo e, de alguma forma, apoiá-lo para que ele se realize como profissional, seja ali ou fora, né? Então é um outro tipo de conversa, né, Eberson? Exato, exato. Eu acho que o grande ponto e fundamental foi o que você tocou. Eu, como gestor, né, eu tinha o desafio de gerir talentos e reter talentos. Mas nem sempre o talento ele tinha o interesse de continuar na empresa. Ele queria alçar voos diferentes, né, experimentar coisas diferentes. Então, eu já contratei muitos talentos, mas também perdi muitos talentos. Não pela empresa, mas pelo fato deles quererem coisas diferentes, né? Claro. E é difícil realmente. E aí depois que essa pessoa, na verdade, ela alça esse voo fora do ambiente que você está, né, dentro da empresa, às vezes você perde o contato. Aí você não consegue acompanhar essa nova vivência, essa nova experiência que esse profissional tem, né? Uhum. Então é bacana também você ter essa visão de fora, também é bacana por isso, né? Claro. Diz uma coisa, cara, você em algum momento tomou a decisão, né? Você olhou para tudo aquilo que você tinha construído, para o momento que você vivia, olhou para frente e viu que, cara, isso aqui não é mais para mim, não faz mais sentido para mim. Em que momento isso aconteceu? Legal. É uma história, acho que me tocou bastante. Eu já tinha na empresa há alguns anos, né? Eu já tinha uma carreira, já era diretor dentro da empresa. Eu vi que eu tinha um problema interno, meu, não era um problema da empresa, em estabelecer esse equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Então, eu tinha uma ansiedade muito grande, e isso fazia com que eu tivesse uma performance reduzida dentro do trabalho, e eu também tinha problemas pessoais, porque eu não conseguia me dedicar 100% a uma coisa ou a outra. Enfim, eu não conseguia ter esse equilíbrio. E lá há 5 anos atrás, em 2014, eu tinha uma gerente, uma funcionária diretamente ligada a mim, que passou 20 anos dentro da empresa. Então ela construiu toda a carreira dela dentro da mesma empresa que eu. Essa pessoa ela tinha alguns problemas de saúde e tudo mais, e eu consegui enxergar na história dela como ela se dedicou ao trabalho e deixou a sua vida pessoal um pouco de lado. E aí, há 5 anos atrás, quando ela finalmente entendeu como que seria bacana ter o equilíbrio da sua vida, né? Então ela estava com 40 anos na época, então ela passou metade da vida dela se dedicando exclusivamente ao trabalho. Pouquíssimas vezes ela se dedicava à vida pessoal. Então mostrava ali uma falta de equilíbrio, né? E quando finalmente ela compreendeu, entendeu o seu jeito de trabalhar, que ela podia sim ter uma vida social, uma vida pessoal bacana, em equilíbrio, ela veio a falecer. Então, é muito exato. É muito emblemático para mim esse caso. Então, assim, o problema não é você se dedicar à empresa, você ter uma carreira sólida de 20, 30 anos dentro de uma mesma companhia, mas é um problema de equilíbrio, né? E esse equilíbrio, às vezes, tá na gente, né? É um problema pessoal nosso, que a gente não consegue ter, né, pelo menos sozinho, ter esse equilíbrio. E aí eu tomei essa decisão, baseado nesse fato, eu tomei uma decisão de que eu precisava ter uma outra experiência de vida que permitisse eu reaprender a ter esse equilíbrio. E aí eu decidi, então eu comecei a me programar, depois de 2014 para cá, a tirar um período sabático. Então eu me desliguei da Croton no começo do ano passado, em 2018. Eu fui viajar o mundo aí, não em busca de propósito, nada disso, porque eu acho que esse negócio de propósito, que agora virou um clichêzão, né? Todo mundo fala em propósito, como se
você precisasse largar tudo em busca de um propósito, descobrir quem você é. Na verdade, Exato. Acho que na verdade a felicidade tem que ser construída diariamente, né? O propósito tem que ser diário ali, né? A vontade de você produzir, de você estar feliz. Acho que as pessoas colocaram o propósito numa posição quase que inatingível, e acho que isso gera até uma certa ansiedade / frustração em quem eventualmente não encontrou ainda. Parece que é aquele negócio que vai estar do outro lado do arco-íris, né? Putz, eu tenho que achar o meu propósito. E no fim do dia, cara, propósito é aquilo que você realiza, é aquilo que você faz e se sente bem fazendo. Então, tudo aquilo que você tem como missão, que você consegue colocar em prática, se sentindo realizado, você tá realizando o teu propósito, você tá fazendo aquilo que te alimenta de alguma forma, que te faz bem, né? Acho que não tem... As pessoas criaram um estigma de propósito que parece que é alguma coisa assim sobrenatural, né? Exato, e que sempre está no futuro, né? Nunca o propósito que sempre está no futuro. O propósito parece que nunca está no presente. Na verdade, tem que estar no presente, né? Exatamente. Vou te dar um exemplo pessoal. A gente está aqui batendo esse papo, gravando esse podcast, e eu estou nesse exato momento, no presente, realizando o meu propósito. Aqui, para mim, está sendo uma realização poder conversar, conhecer histórias e posteriormente compartilhar isso com outras pessoas. Então, isso faz parte de um propósito, né? Eu não preciso necessariamente buscar algo super diferente. Sem dúvida. Ou então, aquela concepção que eu acho completamente... agressiva e até perigosa das pessoas acharem que eu vou largar tudo em detrimento a achar o meu propósito. E isso é fora de cogitação, não existe isso. Você não vai descobrir esse propósito largando tudo, né? Então, mas voltando a essa minha experiência de um período sabático, não foi para eu buscar Deixa eu só antes, Emerson. Antes de você falar um pouco da experiência, que eu acho que é super interessante conhecer um pouquinho desse processo aí do teu sabático, você comentou que teve, no nosso bate-papo, a gente estava conversando antes, você comentou que durante essa fase final, né, de Kroton, de empresa, de carreira, você teve alguns episódios de comprometimento, de estresse emocional muito, muito sérios, né? Conta um pouco como é que foi isso, e certamente isso também, junto com o episódio dessa tua gerente que infelizmente faleceu, acho que te marcou muito, mas isso junto com situações de alto pico de estresse que você viveu, acho que favoreceram essa tua decisão, né? Sem dúvida. Eu acho que assim, qualquer empresa, e eu acho que a Kroton não é diferente nisso, qualquer empresa busca resultados, né? Eu acho que o ambiente da empresa pode fazer diferença para você ter ou não mais ansiedade, mas isso é uma questão também pessoal, de você conseguir se equilibrar pessoalmente, né? Mentalmente você está preparado para aquele nível de busca de resultado e por aí vai. Eu estava totalmente adaptado com esse modelo, eu já tinha anos dentro da empresa, mas realmente é uma coisa estranha, assim, porque eu comecei a ter alguns casos mais graves de ansiedade, alguns quadros de ansiedade que começaram a aparecer, inclusive, no meu físico, não só na minha mente. Então, por exemplo, eu tinha quadros de ansiedade em que eu chegava em casa com as mãos tremendo, né? Esse era um primeiro sintoma que eu me preocupei, né? O segundo que veio depois foi o bruxismo. Mas assim, não tinha nada tão grave acontecendo dentro da operação ou um desafio tão grande assim dentro da empresa que fosse tão diferente daquele que eu tinha passado anos atrás. É uma questão... Era rotina. Era uma rotina, mas algo aqui dentro que começou a me dar mais ansiedade. Então, assim, por isso que eu acho que é importante também as pessoas entenderem que por mais que a gente tenha uma rotina altamente estressante dentro de qualquer empresa, né? Eu acho que hoje a maioria das empresas, principalmente as empresas brasileiras, tem dentro da sua cultura esse viés de ansiedade, né? De busca incessante pelo resultado. E isso transferido para o time, né, de alguma forma, mas a gente como profissional precisa também se blindar
e reconhecer quando a gente precisa de ajuda, que foi o meu caso. Então, assim, era algo também pessoal meu que eu não estava em equilíbrio. Então, eu tinha esses quadros aí de ansiedade, mesmo os desafios dentro da empresa sendo tocados naturalmente, mas eu me via ali no momento em que eu estava totalmente fora de equilíbrio, né? Então, a dedicação, por exemplo, da vida pessoal estava ruim, porque eu mesmo saindo do ambiente do trabalho, eu continuava, eu não desligava, né? Isso é um efeito, por exemplo, da ansiedade realmente. Sim. Então eu acordava, olha só o absurdo. Eu acho que tem muita gente que passa por isso. E antes de só pensar que a empresa é causadora, você tem que pensar em si. Eu acordava de noite, sei lá, de madrugada para ir no banheiro e eu voltava e checava meu e-mail, cara. Que isso, cara? Então, Sério? Sério. Então, assim, era 3 horas da manhã, eu olhava lá se tinha algum e-mail novo da empresa, sei lá, solicitando alguma coisa, alguma informação, enfim, ou alguma atividade de algum projeto que estava rolando. Ou seja, você não consegue se desligar em nenhum momento, né, cara? Você tá sempre alerta ao que pode ser necessário, ao que você precisa entregar, tá sempre devendo alguma coisa, né? Tá sempre correndo atrás do rabo. Exatamente. E chega uma hora que o corpo não aguenta, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma construção da sua mentalidade como profissional. Então, assim, eu sempre entreguei. Então, aquela sensação de você sempre estar devendo principalmente pelo fato de você achar que vai ser colocado em xeque, em prova dentro da empresa, que talvez o seu trabalho de hoje não seja tão bom como era antigamente, e aí as pessoas se veem nesse círculo, né, vicioso de ansiedade, de eu preciso me provar toda hora, enfim, e aí a ansiedade vem. E talvez em algum momento eu me perdi, né? Então eu tive projetos, obviamente, muito estressantes, integrações muito grandes, né? Porque a empresa adquiriu muitas outras empresas, outras companhias, e a gente precisava fazer a integração dessas empresas adquiridas. Mas eu em algum momento me perdi nisso, né? É estranho, né? Que bom que pelo menos hoje consigo falar sobre isso, né? Você consegue reconhecer isso, né? Exato. E faz parte, né, cara? Somos humanos. Eu acho que todo o processo de estresse e ansiedade que a gente vai vivendo ao longo do tempo, se não existe nenhum tipo de controle ou a gente não consegue olhar para dentro e perceber que temos um problema e vamos tratá-lo, é uma questão de tempo para que a máquina pare, né, de funcionar, que foi o que aconteceu com você, né? E acontece hoje, cada vez com mais frequência, infelizmente, acontece com muita gente, né? Que é a síndrome de burnout. O corpo não aguenta, a coisa vai acumulando, né? É um distúrbio psíquico, né? De caráter depressivo até. Tem um esgotamento físico e mental muito grande e precisa ser tratado, né? Não dá para continuar, até porque a pessoa realmente não consegue mais entregar. Fica em casa, prostrado, tem que realmente ter um acompanhamento médico. Então, quem está passando por isso, quem já passou por isso, ou se você que está ouvindo conhece alguém que está perto de chegar nesse nível, acho que a maior orientação que a gente tem a dar é procure uma ajuda profissional, porque a gente precisa, primeiro de tudo, cuidar da gente mesmo. Depois a gente resolve o resto, né? Eu costumo dizer que nenhuma empresa vai falir por nossa causa, né? A gente não é tão fodão assim, né, cara? A gente fica pensando, putz, eu tenho que entregar, senão a coisa vai ficar feia, senão... Cara, ninguém vai... Nenhuma empresa vai quebrar por sua causa, então cuide de você em primeiro lugar, né? Exato. Eu acho que é uma bandeira muito importante justamente pelo fato das pessoas acharem que o único problema ou a única causa desse tipo de problema está no ambiente, nunca está consigo, né? Então, quando a gente fala em ambientes, óbvio que tem ambientes ruins, ambientes de microgerenciamento em que você tem um gestor, por exemplo, que te cobra a cada 10 minutos, então a ansiedade do gestor passa para o time, né, de uma forma ruim, ou porque a empresa não tem valores ou alguma coisa assim que vai até contra os valores do profissional e ele se sente muito mal em estar fazendo aquilo que a empresa pede.
Mas até os ambientes bacanas e empresas legais, como é o caso da Croton, você, como pessoa física, é o principal interessado a resolver um problema de ansiedade antes que chegue, por exemplo, num burnout, né? Com certeza. Eu acho que esse é o ponto mais relevante aí da conversa. Exato. E aí, Eberson, legal, você então teve todo esse momento, aconteceram esses episódios e seguiu para o teu sabático. Então vamos voltar lá. Como é que foi esse período aí? Você ficou 2 anos então, né, fora? Eu tô ainda no período sabático, né? Você ainda tá, né? Não acabou. Exato. Ele vai completar 2 anos agora em fevereiro de 2020. Né? Então eu tô 1 ano e meio em sabático. Mas é uma experiência que eu já pensava, independente dessa busca do equilíbrio que eu tava comigo, dentro da minha mente, pensando que eu preciso reaprender a ter esse equilíbrio, a reaprender o quanto que eu coloco de energia e principalmente preocupação nas coisas, no tamanho das coisas. Então, uma coisa, um exemplo que eu acho que vale a pena também falar. Eu ainda estou no processo de busca desse equilíbrio e também continuo cuidando da ansiedade. Mas é incrível, por exemplo, como às vezes pequenos problemas me tiram do sério. Então, assim, eu ainda estou reaprendendo a como lidar com grandes problemas. Você precisa ter uma grande preocupação, gastar muita energia. Pequenos problemas, você precisa dosar essa energia que você gasta, esse pensamento em cima de um pequeno problema. Um exemplo que eu passo às vezes no trânsito, eu me irrito no trânsito, assim, cara, às vezes eu explodo por um problema de 4 segundos. Uma pessoa no sinal, por exemplo, ficou parada porque estava olhando no celular, no semáforo, e eu estava no carro atrás. Então, assim, cuidar disso, né, o equilíbrio talvez que eu venho buscando é justamente nisso, em dar o devido valor e importância ao tamanho certo das coisas, né? Muito legal. E quando eu saí no sabático, eu nunca tive a experiência de viver fora do país ou de fazer um intercâmbio na época da faculdade, enfim, do ensino médio. Então, era um sonho também. Então, eu acabei juntando essas duas coisas. Eu estava nesse momento de estafa, né? Eu vinha de 12 anos com muito trabalho feito, né, dentro de uma operação gigantesca na Croton. Eu já vinha sentindo esses sinais de ansiedade e aí as coisas casaram, né? De eu sair no período sabático, de me programar para ficar esses 2 anos fora do mercado, fazer algo que já era um sonho, né? E nisso reaprender a controlar as minhas emoções, que é uma coisa que todo mundo fala, né? As soft skills, enfim, que estão em moda hoje. Na verdade, eu acho que o principal ponto é você, mais do que as habilidades sociais e tudo mais, é você saber lidar com as próprias emoções. E aí eu tô nesse período agora, né? Eu voltei pro Brasil, enfim, no começo desse ano, mas tô ainda reaprendendo um pouco aí a lidar com as minhas emoções. E é isso, né? Assim, o processo de administração das emoções, de inteligência emocional, ele começa com você ser capaz de administrar e reconhecer as suas próprias emoções, né? Depois você passa por um próximo step, que é conseguir reconhecer as emoções nos outros, e aí entra toda uma questão de habilidade social, etc. Mas se você não tem condição de reconhecer em você próprio as suas emoções e saber como administrá-las, dificilmente você vai ter condição de fazer gestão disso com o próximo, né? E de que forma isso pode impactar os teus relacionamentos, né? E outro dia a gente estava conversando, né, Eberson, sobre até um artigo que você escreveu que eu achei muito legal, que falava sobre essa questão das soft skills e como é que elas podem deixar nossa rotina mais soft, né? Você pode falar um pouquinho dessas soft skills que você aprendeu e tem aprendido ao longo desse período a controlar, de certa forma, a reconhecer melhor? Vamos lá. Assim, eu acho que existem algumas soft skills que já são muito conhecidas, né? Então, você com certeza já leu muita coisa, artigo, até livro, falando sobre algumas habilidades
socioemocionais que são importantes para qualquer profissional hoje em dia. Primeiro porque ninguém trabalha sozinho. É difícil você ter algumas pessoas... Existem, né? Alguns cargos, enfim, que você acaba trabalhando sozinho. Mas dentro de uma empresa é comum você ter que lidar com equipes multifuncionais, enfim. Mas a maioria dessas soft skills leva em consideração essas habilidades sociais. E aí nesse artigo que você está comentando, né, eu trouxe outros pontos que eu acho que são bacanas também a gente aprender durante a nossa carreira. A primeira delas é um pouco disso que eu estou vivendo agora, desse processo de reaprender a lidar com as próprias emoções, que é relativizar os problemas. Então, assim, às vezes a gente se pega nessa ansiedade e faz uma tempestade num copo d'água. Principalmente quando você está numa posição... num cargo de alta exposição dentro da empresa, quando às vezes a empresa tem um ambiente ou uma cultura do erro zero. O que é a cultura do erro zero? Quando a empresa não tolera o erro, ela pune o erro, né? Então, isso costuma acontecer com empresas que são menos inovadoras, né? Porque o ambiente inovador precisa de você experimentar, testar as coisas, e quando você testa, você pode errar. Então, relativizar os problemas é justamente você dar a devida importância para aquele tamanho de problema, né? Uhum. Às vezes é uma coisa pequena e existe um estresse corporativo muito grande por uma coisa pequena. Gestores querem apontar culpados, isso acontece demais no mundo corporativo, né? Então, quando você começa a entender e relativizar, fazer comparações, esse problema ele é menor do que aquele que a gente teve na semana passada. Uhum. Então, não vale a pena a gente ter esse nível de discussão, de estresse aqui dentro do nosso ambiente por um problema que foi menor do que outros que a gente já teve ao longo da jornada aqui dentro da empresa. É verdade. Esse para mim é um ponto bem relevante, porque dentro dessa negociação, dentro das habilidades sociais, você convencer os seus pares, seus superiores, enfim, do tamanho correto do problema, você evita que esse estresse se espalhe por toda a organização. Perfeito. Então essa é uma soft skill que eu acho bacana. Eu acho ótimo. E nesse momento, Eberson, é fundamental, até fazendo uma análise aí do ponto de vista de liderança, é fundamental que haja alguém com capacidade tal de administrar as suas emoções, de ter autocontrole, que puxe para si essa responsabilidade de colocar as pessoas num patamar de análise, que é o seguinte, cara, é isso que você falou, né? A gente está vivendo aqui num ambiente tão estressante que a gente coloca todos os problemas no mesmo nível, né? Se você não tem uma pessoa para fazer com que esse equilíbrio aconteça, todo mundo acaba sendo influenciado da mesma forma e é contaminado pelo mesmo estresse. E aí não consegue mais diferenciar o que é grave, o que não é grave, tudo realmente é muito estressante, tudo tem uma consequência, ou pode ter uma consequência super grave se não for resolvido. E aí a necessidade nesse momento de você ter lideranças ou ter pessoas que, mesmo que não estejam em posições formais de liderança, mas pessoas que consigam manter o controle e ser referência também para outras pessoas, né, do ponto de vista de controle emocional, isso faz toda a diferença, né? Perfeito. Assim, e aí a empresa, se não tem esse critério de apuração ou de relativizar, né, as coisas que estão acontecendo dentro da empresa, você deixa de ter uma empresa para ter um corpo de bombeiros, que é Exatamente. Todo mundo apagando incêndio, né? E esse apagar incêndio é ruim porque ele, na verdade, ele não permite que a empresa inteira crie prioridades. Então, se todos os problemas têm o mesmo tamanho, logo todos são prioritários. E aí acaba todo mundo correndo atrás de todos os problemas ao mesmo tempo, porque eles não têm mais a capacidade de priorizar. Perfeito. Né? Esse é um outro efeito, né? A falta de relativização traz esse efeito ruim, nocivo para a empresa. E uma segunda soft skill que tem a ver com isso é a checagem de dados e fatos. Quando eu trouxe essa soft skill para falar um pouquinho dentro do artigo,
ela não tem a ver com a parte técnica de você analisar, apurar o dado, você precisa de uma habilidade mais hard ali, de entendimento. Na verdade, é o hábito de você checar dados e fatos antes de criar esse estresse corporativo. Então tem muita liderança que houve um problema no corredor e acaba fazendo com que toda a equipe se desespere e, na verdade, o problema nem existe ou é muito pequeno porque ele não fez o trabalho de checar. Vamos checar se realmente essa informação que você está me passando é real? Será que o problema é tão grande assim? Então, acontece muito em empresas, por exemplo, imagina assim, uma equipe comercial que precisa bater metas, fala que está tendo uma dificuldade muito grande porque tem um problema operacional que impediu ele, sei lá, captar 500 clientes. E aí, se a área que domina aquilo, uma área de TI, enfim, que é dona do sistema lá, vamos analisar. Na verdade, aquele problema só impactaria 2 clientes. É ruim? É ruim, mas não é 500, né? Então, as pessoas costumam exagerar na hora de definir um problema e quem assume, na verdade, isso para si, acaba acreditando sem fazer a checagem. Então, a habilidade de você checar sempre antes de empurrar ou transformar aquilo em algo maior é muito, muito importante. E isso é uma soft skill. E acontece demais, cara, realmente acontece demais. Muito bom, então checagem de fatos e dados. Legal, e a última que eu coloquei no artigo é sobre ser objetivo. Sabe aquelas reuniões que são marcadas para falar o que a gente vai dizer na próxima reunião. Então, existem empresas... Tem muito também. Tem empresas que acabam falando muito sobre o problema e sobre encontrar culpados e pouco sobre a solução. Então, uma característica, uma habilidade muito bacana para o líder é ele trazer para si esse processo de ser objetivo e transformar as relações em relações mais objetivas, principalmente quando você está lidando com um problema, enfim, quando você está construindo um projeto, porque senão você fica naquele plano etéreo das ideias e, na verdade, você acaba com o foco da empresa. E a objetividade faz você colocar a empresa de novo dentro dos trilhos, né? Eu acho que são 3 habilidades um pouco diferentes do que a gente vê aí no mercado, as pessoas falando, ou colocando em livros, mas que eu também acho bastante relevante e algo que eu trouxe para mim aí nesse período como executivo, né? Muito bom, Emerson. Obrigado por compartilhar. Agora, fala o seguinte, Emerson, nesse teu projeto atual, você, durante esse período aí de sabático, que está acabando daqui a pouco, você, como estava falando no início do nosso bate-papo, você descobriu uma nova forma de trabalho para você também e que tem muito a ver com tudo aquilo que você gostaria já de ter feito dentro da tua trajetória como executivo, né? Que é de se aproximar um pouco mais do indivíduo e poder contribuir de alguma forma com a transformação desse indivíduo. Conta um pouco para quem está ouvindo a gente como é que é esse teu projeto atual, de que forma as pessoas podem acessá-lo. Legal. A mentoria é um trabalho de mentoria justamente pelo fato de eu ter passado por algumas situações e desafios dentro dessa minha carreira como executivo. Eu montei uma mentoria que hoje ela se chama Seu Caminho, e eu ofereço programas específicos dentro de 3 desafios que eu também passei e muitos profissionais passam hoje dentro das suas carreiras, né? Basicamente são 3 programas específicos. O primeiro deles é para aqueles que querem ascender dentro da carreira, dentro da própria empresa que eles já estão. Então, por exemplo, um gerente que quer virar diretor, um coordenador que quer virar gerente, por aí vai. Eu faço um trabalho junto com esse profissional de mapeamento das forças de decisão da empresa, da tomada de decisão, um mapeamento político dentro da empresa para que ele consiga se utilizar também desses artifícios, além do trabalho dele diário, para mostrar melhor o trabalho dele para a alta direção e com isso ele conquistar a possibilidade de uma ascensão de cargo, por exemplo. O segundo programa é um outro desafio que eu também tive, que foi de empreender, ou de ver a sua área,
o seu departamento como um grande empreendimento, né? Que é aquele senso de dono que a gente fala. Então a gente fala, esse programa, eu conduzo junto com o profissional todo o mapeamento de um plano de negócios, a gente faz um trabalho de imersão e de identificação de público-alvo para o seu produto ou serviço e por aí vai. E o terceiro é justamente esse momento que eu estou vivendo. Então eu fiquei durante 4 anos planejando um período sabático e toda essa experiência de planejamento financeiro principalmente, mas planejamento de tempo, do que você gosta de fazer e todo um roteiro, se você vai viajar, se você vai ficar aqui, se você vai se dedicar a outros projetos, todo esse planejamento a gente faz junto com o profissional que está querendo ficar um período fora do mercado e depois quer fazer um planejamento de retorno para o mercado depois do período sabático. Então as pessoas podem acessar, quem tiver interesse, acessar o seucaminho.com.br, que é o nosso site, ou também pode entrar em contato comigo diretamente lá no LinkedIn, né? Muito legal. Que é a plataforma que eu mais uso hoje, né? Que eu uso para compartilhar algumas experiências, os artigos, né? Eu toda semana, toda segunda-feira eu solto um artigo diferente, principalmente com temas relacionados ao mundo corporativo, à liderança, né? Então esse que a gente comentou aqui sobre as soft skills foi agora no mês de julho, né, de 2019. Legal. Agora, Eberson, sabe o que eu acho bacana, cara? Bom, a mentoria, acho que nos últimos meses, aí, no último ano, virou uma tendência e virou quase que moda, né? Todo mundo agora tem algum tipo de mentoria, quer dar alguma mentoria, mas o legal que eu acho que você traz como proposta, e que de fato é o conceito da mentoria, é você dividir experiências que você viveu, né? Porque não adianta você também pegar uma mentoria porque alguém acha que pode falar de algum assunto, você vai ver na prática, aquela pessoa não passou efetivamente sobre aquilo, ela talvez conhece um pouco daquilo, estudou um pouco daquilo, mas não viveu aquilo. Acho que para você mentorar alguém, para você ser mentor de alguém, você tem que dividir coisas que você viveu, coisas que você passou, que você pode transferir para aquela pessoa, aprendizados e lições que você tirou daquilo. Então acho que o teu projeto é interessante por conta disso, né? Você traz elementos aí da tua história e de coisas que efetivamente você experimentou. Exatamente. É diferente, por exemplo, de um processo de coaching em que a gente pode aplicar técnicas ali, ferramentas, claro, mas você só tem a aplicação mais dura dessas técnicas, né? O processo de mentoria, ele aplica também técnicas de coaching, mas tem esse adicional, em que em um momento específico, eu posso falar, ó, eu passei por uma situação parecida com essa que você está vivendo e eu resolvi dessa forma. Ou quando eu tentei resolver dessa forma, deu errado. Então você pode ver se no seu ambiente essa estratégia é boa ou se você vai ter o mesmo resultado que eu. Legal. Então essa troca, e mesmo profissionais de outras áreas, não profissionais do ramo de educação, que foi a indústria que eu fiquei durante 12 anos, mas de qualquer outra, porque o principal ponto da mentoria é justamente lidar com as pessoas, falar sobre esse momento e essas habilidades sociais e emocionais, né? Porque eu entendo que o profissional, às vezes, ele tem toda a capacidade técnica, porque ele já tem uma formação, mas às vezes ele não sabe lidar com o ambiente que ele está. Ou porque ele acabou de ser contratado e ainda não conhece aquele ambiente, ele não conhece as pessoas e o interesse por trás daquelas pessoas ou daqueles cargos, como o jogo político acontece dentro da empresa, e esse é o principal motivo que faz com que as pessoas talvez não cresçam. Mesmo sendo bons profissionais técnicos, falta, às vezes, tem essas lacunas de habilidades sociais que poderia melhorar a forma que ele apresenta o trabalho dele dentro da empresa, né? Agora, eu queria trazer um ponto aqui para a gente debater, que é o seguinte, Eberson, você teve a oportunidade e a possibilidade também de tirar esse teu período sabático num momento muito difícil da tua carreira e uma decisão que você tomou lá atrás. E a gente sabe que nem todo mundo tem a condição de fazer isso, de tomar essa decisão e abrir mão
de um trabalho durante um tempo para repensar a sua vida, para rever algumas questões pessoais. Você felizmente teve essa possibilidade. O que você aconselha, recomenda ou traz de dica, Eberson, para pessoas que eventualmente passaram ou passam por situações semelhantes a que você estava vivendo lá atrás, ou seja, num pico alto de estresse, num momento muito conturbado e difícil da carreira, mas que não podem simplesmente, né, tomar uma decisão nesse momento de fazer um sabático, mas precisam de alguma maneira olhar para si e tratar isso. O que você aconselha? Legal, acho que é super importante essa sua indagação. Eu costumo dizer primeiro que quando eu saí do período sabático, as pessoas acharam super estranho, né? Falando assim, mas agora você está no auge da carreira, você é diretor de uma grande empresa, você é louco, o que você está fazendo da sua vida, né? Sempre tem esses papos. Uhum. Então é importante também desmistificar, como a gente falou lá no começo, tirar essa tendência de estou jogando tudo para o alto. Não existe isso, né? Eu não saí em período sabático porque eu estava totalmente desacreditado, não queria mais trabalhar naquela empresa ou alguma coisa assim e eu chutei o balde. Não, foi um projeto, uma construção, um planejamento que demorou 4 anos para se realizar. E aí dentro desse planejamento teve toda a questão financeira de como eu iria me manter e tudo mais. Então, as pessoas que estão passando talvez por um momento específico que é muito parecido com o que eu estava também, e aí no meu caso foi um casamento de um projeto pessoal com aquele momento que eu estava vivendo de alta ansiedade. Primeiro eu não teria saído de sabático só por esse motivo, se não tivesse um motivo pessoal. Eu acho que qualquer profissional ele precisa ter a experiência do período sabático. Eu acho que é bem bacana, né, ter a experiência de você ter um hiato dentro da sua carreira, né? Acho que a nossa geração, pelo menos a minha geração, é diferente da geração dos nossos pais, em que você se via obrigado ou era condicionado ou doutrinado a você ter uma carreira muito longa, de 30, 40 anos dentro da mesma empresa. Essa era talvez a principal doutrina da geração dos nossos pais. A gente já não precisa talvez ter essa necessidade de se prender a só uma experiência durante a vida inteira. Então é bacana ter a experiência do período sabático, depois você experimentar, quando você voltar, você experimentar outras indústrias. Então as pessoas que estão passando só pelo momento de ansiedade, eu acho que quando mudarem de empresa ou saírem para o sabático e voltarem, vão talvez enxergar que todas as empresas são muito parecidas em gestão de resultado, em buscar sempre resultado, ou encolher custos, enfim, sempre a vida vai ser difícil, né? Então é importante que você busque o equilíbrio mesmo estando trabalhando, né? Não a fuga não é a solução, né? Eu acho que talvez esse seja o grande ponto aqui para a gente falar. E a fuga pode ser você chutar o balde e falar que vai sair de sabático, ou seja a fuga simplesmente de trocar a empresa, querer buscar uma outra empresa achando que o ambiente vai ser muito diferente. É difícil você pensar dessa forma se você não tem amigos em uma outra empresa. Sem você conhecer o ambiente ali diário da empresa, nada vai te dar a certeza de que você está indo para um ambiente melhor do que o seu. Verdade. Então existe uma questão muito, muito pessoal de equilíbrio, de buscar o equilíbrio. E aí talvez um ambiente que é realmente estressante, porque você trabalha numa área com altas metas, enfim, você vai ver que você vai passar isso em qualquer outra experiência profissional, né? Por isso que é importante estar bem consigo mesmo, né? Muito bem, muito boas dicas. E Eberson, para a gente fechar, a gente tem aqui no podcast Movendo-se o Momento Literário. O que você tem de dica de livro aí também para quem está ouvindo a gente? Coisas que foram importantes para você, leituras interessantes para você. Cara, assim, eu gosto bastante, eu acho que a maioria das pessoas que estão escutando a gente também vai concordar comigo. Cara, eu gosto muito de ler o Cortella. Assim, o Cortella lança um livro a cada ano, e cada livro dele, cara, traz uma reflexão sobre a vida profissional, sobre a nossa vida pessoal,
mas de uma forma tão leve, né, e descontraída, parece que você está tomando um café com ele, assim, né, pessoalmente com ele, o jeito que ele escreve. Então, eu vou deixar aqui como dica um dos livros do Cortella, foi o último que eu li, não é o último dele, mas que me fez muita diferença nesse momento de redescoberta, de querer buscar o equilíbrio, que chama Viver em Paz para Morrer em Paz. Né? O nome já é sensacional, porque ele fala muito, né? Sobre o que ele fala muito sobre o que você fez da sua vida. Será que você vai se arrepender no momento da sua morte do que você fez com a sua vida? Né? Então, acho que o principal recado aqui desse livro é justamente dizer que a decisão sobre a sua vida está contigo. Você que tem que tomar essa decisão. Né? Maravilhoso. Então, maravilhoso. Esse é o meu... Aí a minha dica. Muito bom. Mário Sérgio Cortella, Viver em Paz para Morrer em Paz. Excelente dica. Eberson, cara, super obrigado de novo. Foi excelente o bate-papo. Acho que a gente falou aqui sobre muito assunto que faz parte da realidade de muita gente. E tomara que, de alguma forma, contribua com quem está ouvindo a gente para que gere reflexão e essa pessoa possa melhorar as suas condições, os seus níveis de satisfação no trabalho, na vida, ou possa também aconselhar outras pessoas que eventualmente vivem situações semelhantes. Então, obrigado de novo por fazer parte do podcast Movendo-se. Cara, brigadão pelo convite, foi um prazer enorme aqui estar conversando contigo. Espero repetir, né? Vamos bater outros papos aí sobre outros assuntos. Eu estou sempre à disposição de vocês. Com certeza, vamos fazer mais uma rodada daqui para frente. Bom, é isso então, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Eu queria agradecer demais. A gente tem tido excelentes resultados em termos de audiência com o podcast Movendo-se. Muita gente mandando mensagem, agradecendo, elogiando, falando que realmente está sendo super proveitoso ouvir na hora que está correndo, na hora que está andando de bicicleta, na academia, indo para o trabalho, no trânsito. Então é muito legal saber que tem gente acompanhando e que continue assim. A gente se vê aí num próximo episódio do podcast Movendo-se ou numa resenha do podcast Movendo-se. E até mais!